O avião sobrevoa um reino desencantado. O gavião vê de longe as costelas de Eldorado. Pra onde ele levou tudo, pra dentro de qual cercado, a Cauã e seus redores no mesmo laço jogado. Em cima daquela serra, tem um tesouro enterrado, com suas garras de aço, o gavião voa abaixo. Ouro, prata, diamantes e o algodão em penacho, nascendo da terra seca e dos ossos desse riacho. O avião sobrevoa um reino desencantado. O gavião vê de longe as costelas de Eldorado, e a balança dos contentes pesa a sede dos magoados, e a balança dos contentes pesa a sede dos magoados. No princípio, o chão de seixas, o deserto, a galharia. Entre nós, as aves livres. O resto o sol ganharia. Raro, rara, modo vento, água barrenta moía. Solidão era alimento e aves no céu sempre iam. O vento às vezes levava nos descampados além lembranças tristes de graça que ninguém sabe de quem. Às vezes vou nessas asas de acauãs e ambus, e nessa ausência de casas entre serrotes azuis. No princípio era o que sou, fui o de sempre, o que fui. O mesmo vento de sempre meu pó vermelho ainda lui. Imensa múmia de cacto rarifiza a pele assim, maleável nem ao tato dos bichos que moram em mim, maleável nem às chagas que às vezes o sol inventa, cuspindo fogo nas raras represas d'água barrenta. No princípio era o silêncio, quando a terra amanhecia, e entre nós as aves livres. O resto o sol ganharia. Outrora pontas de lança marcavam cruzes no ar. Em torno do fogo a dança dançavam reis do lugar.
Dentro do mato tapuia entre cantos de concris, celebrando as aleluias do reino que sempre quis. Sabe a lembrança o acabado, se não sabe, saberia dos homens pra cá mandados por um certo albergaria. Uns subindo Paraíba, outros singrando Piancó. Os Ávila, os Oliveira, Domingos Jorge do Icó. Ou Domingos Jorge velho, cujos duros calcanhares pisaram noutros domingos certo monte dos Palmares. Como um boi atrás do outro, os homens que também vão cravando espinhos e felpas nas palmas duras da mão. Dentro do mato os clamores dos bravos índios corridos, eles únicos senhores destes sertões esquecidos. Mas não são só migradoras as aves de arribação. De certo, um dia essas coisas, as suas mãos voltarão. Nas mãos calosas dos reis, outro mundo em construção. Uma hora, um dia, um mês, e as casas brotam do chão. Pedra sobre pedra, tijolos no ar, agora os andaimes dos paus do lugar, e o inúmero suor que medra nos poros sem parar. Pedra sobre pedra, o copiá, o oitão, casa bonita aquela, um casarão. Tijolo sobre tijolo e um todo singular. A argamassa, o reboco e um distante caiar. É pau, é pedra, é pedreiro e plantador de plantar. Foi cria e só primeiro, foi só cria o tempo inteiro. Mas como cria, e que cria? Queria porque queria o tempo todo criar. Pedra sobre pedra e o tempo a passar. Pedra, simplesmente pedra, inclusive aquela, pedra tumular. Cela pelo assento, meu ribão é minha cama. Oh, sou José da Arimateia, no mundo sou conhecido. Costumo tá chamagado, mas quando eu chamo é bonito. Toda bezerrama berra, ouvindo o som do meu grito. Ei, boná. Ei, oh, oh.
pequeno que uma balança. Com a morte tudo se acaba, com a vida tudo se alcança. A vaquejada de Souza não sai da minha lembrança. Oh, lá, oh, 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 lá, oh, 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 quando a coisa triste no mundo é uma seca no sertão, e o gado berra com fome, é de corta coração. Quando é no mês de março, chora vaqueiro e patrão, oh, vai virando. Que esse mundo fosse uma rosa e ninguém nunca morresse. Que mulher fosse uma coisa, que homem não aborrecesse. Se uma fosse de cachaça, eu queria ser um peixe lá, oh, se virando. Razão de ser da fixação dos colonos à terra, quando há mais de 200 anos atravessaram São Francisco vindos da Bahia em demanda do Piauí, a pecuária extensiva se disseminou pelos vales dos rios do Peixe e Piranhas, onde a presença periódica da água modifica a paisagem da Caatinga, oferecendo bons pastos aos rebanhos. Cuidada por diminuta mão de obra, constituída de vaqueiros e tangerinos, servos da grande propriedade, a cultura pastoril sempre foi das mais rentáveis, sendo a população bovina destinada aos centros do litoral, onde além de consumida a carne, é industrializado o couro dos animais. Nascidas e criadas no ar do relacionamento com os bichos, as gentes do povo encontram no boi um motivo lúdico para a folgança. E o trabalho penoso se transfigura muitas vezes e vira lazer e divertimento numa inversão curiosa. O impacto das secas impiedosas e que ocorrem com grande rigor pelo menos uma vez em cada decênio é catastrófico para os rebanhos. Por isso, o criatório desses sertões cresceu e se dizimou em ciclos que vêm desde os dias da colônia.
Fiel às tradições lusas e ao atavismo da adoração do boi, a brincadeira do cavalo marinho, como é chamada, teve uma fase de apogeu no Rio do Peixe. Hoje, somente um esforço de reconstituição pode trazê-lo de volta. Extinguiu-se pouco a pouco, presa de irremediável decadência. A imensa fazenda Cauã, com mais de 2 séculos de existência, conheceu a notoriedade quando, nos idos da Revolução de 1817, foi transformada no sertão em posto avançado dos religiosos descontentes. O padre Correia de Sá era o seu proprietário na época. Da capela da fazenda, o silêncio e a solidão, alguma alma merenda nestes confins de sertão. Foram-se a água e o vinho, nem ficou sequer o pão. Celebra o ermo sozinho a sua celebração. Aqui no órgão da demora de uma aleluia vibrar, o coral já foi-se embora, resta o coro em seu lugar. Seca a igreja, seca a vida, de tanta coisa a secar. De que seca, retorcida, geme a madeira, o espaldar das poucas cadeiras juntas nesse templo de Acauã. Serão as almas defuntas de gente morta pagã, porque não planje este sino que há tanto calado está. Saberá o peregrino, saberá o Padre Sá, Joaquim do amor divino, Frecaneca, saberá. Joaquim do amor divino também esteve por cá. Mudou de cor a coroa. Se não mudou, mudará. A liberdade anda à toa nos sonhos do Padre Sá. Ainda no ambiente colonial de Acauã, ressoa a memória do Fausto de uma época de bonança do ciclo pastoril, quando não era tão habitada a região do Rio do Peixe. Hoje, dedicados a outros negócios, os seus donos se afastaram e vivem na capital. Sob as réstias de sol claras, dentro da luz da manhã, um velhinho na calçada da fazenda Acauã. Era um vestido de renda, tinha as faces de romã. Era uma festa a fazenda, era um poema Acauã. Talvez dançasse uma polca sob a luz da lamparina. Talvez cantigas de roda fosse o baile da menina. Imóveis nos seus retratos, sobre paredes barrocas, as damas, os seus ornatos, barretes, estolas, toucas. No chão, cadeiras de vime, arcas de jacarandá. E na parede, o azedume dos homens sérios de lá. As famílias se multiplicaram e o tempo devorou uma quadra de doces ingenuidades. Os eventos se sucedem. A Guerra do Paraguai é um retrato solene de um general na parede. Depois, a chegada ruidosa do trem de ferro. A abertura das estradas. A chegada dos primeiros carros fora de bigodes, provocando estardalhaço e poses para a posteridade. A crônica brutal do cangaço. A lenta construção da igreja matriz.
portão da casa antiga vigia o velho e seus bodes, enquanto lembra cantigas quando valsava em bigodes. Quando a banda era motivo para namoro e soneto, o velho menino vivo, a velha infante e o coreto. Um vulto deixa a moldura e vai ao pátio da igreja. Roda na roda a figura que o tempo aos poucos branqueja. O tempo passa depressa, mas o amor não passa não. A mesma menina, a mesma, catando agora feijão. Era uma vez o menino daqui dessa redondeza, e devolvida a menina cata no tempo a tristeza. Depois do desmatamento, depois da queima das urzes, depois de cruzes e cruzes fincadas no esquecimento, depois das lutas com os lusos e massacres cariris, depois de usos e abusos, a minha terra infeliz devolve ao ar estas plumas branquinhas, da cor de giz. O apanhador que as apanha sabe, sim, desde a raiz, quanto o branco no sol ganha, ou quanto perde o matiz. Se não cuidar direitinho dela, dele, desde a cova, quando ainda a planta nova, a folha come o passarinho. O apanhador que as apanha, colado à terra, à raiz, talvez se saia apanhado nesse labor infeliz. Passam as horas e às vezes as horas o sol esquenta, e se sucedem as dezenas, e passam dias e meses. E ali adiante as ovelhas, seus chocalhos, sua lã, e arribações em parelhas bicando pedras na chã. A Cauã vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio das tardes agoirando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Ai, Cauã, ai, Cauã, teu canto é penoso e faz medo, te cala, Cauã, que é pra chuva voltar cedo, que é pra chuva voltar cedo. Toda noite no sertão canta o João corta-pau, a coruja, mãe da lua, a peitique, o bacurau. Na alegria do inverno canta sapo, gia e rã,
mas na tristeza da seca só se ouvia cauã, só se ouvia cauã. Cauã, 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 dar cauã, cauã, dar cauã, cauã, dar cauã, cauã. Com a meação, um contrato em que o lavrador planta, cultiva e colhe para dividir meio a meio com o dono da terra o fruto de um ano de trabalho, não sobra terra, tempo nem dinheiro para se cuidar da lavoura de subsistência. Por isso, nos meses secos, quando escasseiam por completo os poucos víveres acumulados durante a safra, os caboclos que não bateram em retirada apelam desesperadamente para a caça das ariscas e raras aves que ainda não emigraram, fugindo da seca. Ai, cauã, teu canto é penoso e faz medo de cala, cauã, que é pra chuva voltar cedo, que é pra chuva voltar cedo. E a cauã, dá cauã, a cauã, 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 a cauã, dá cauã, a cauã, dá cauã, a cauã, dá cauã, cauã. Mulher, depene este pássaro, asse na trempe depois. Dê ao menino um pedaço, a sobra dá para nós dois. Amanhã vou para a rua vender plumas de algodão. Volto de noite com a lua e rapaduras na mão. Tenho fé na Santa Madre Maria da Conceição, que na casa do compadre vai dar bom peso ao algodão. Não me incomodo com a estrada e os pedregulhos do chão. Eu sou um José na cangalha e o céu me dá proteção. Nem me incomodo com a sede que vai me dar também não. Faço fé que na parede, quando eu pesar o algodão, São Miguel se compadeça e mate mesmo o dragão. E dê um jeito que desça aqui pra junto da gente aquela outra balança que ele sustenta na mão, pra pesar com segurança minhas plumas de algodão. São Miguel está na sala lanceteando um dragão, e a balança não resvala para quem dá duro não. Uma sagrada balança ele sustenta na mão, na outra mão uma lança lanceteando um dragão. Ele vai fazer mais justos os preços que as plumas dão. Afinal, custaram custos minhas ramas de algodão. E ele sabe a dura lida para quem vive no sertão, onde é difícil a farinha e difícil é o feijão, onde fácil é somente encontrar rimas em ão, e aspereza e sol quente e lembranças de dragão. Foi no século XIX que a cultura do algodão começou a ter significado para a região nordestina. Era até ali uma planta nativa, mas com a grande fome de algodão provocada pela Guerra Civil nos Estados Unidos, a preciosa pluma subiu ao mercado internacional e se firmou definitivamente. Em Sousa, por exemplo, o centro mercantil mais expressivo das terras do Rio do Peixe, existem 4 grandes usinas com um faturamento anual de cerca de 700 mil cruzeiros cada uma, soma apreciável se considerarmos o atraso e o empirismo dos meios de produção. O cultivo do algodão é feito, como já vimos, em regime de meação. Aquele que detém a posse da terra e, via de regra, também o dono da usina, tem o privilégio do crédito nos estabelecimentos bancários.
Com esses recursos, os donos da terra financiam seus moradores, cobrando juros 5 vezes superiores ao recebido. Os lavradores, impossibilitados de resgatarem suas contas, após a partilha meio a meio de sua safra, assumem a dívida, permanecendo sujeitos à obrigação de seguirem plantando indefinidamente, sem nunca usufruírem o resultado de seu trabalho. Na Batalha do Algodão, porém, nem os poderosos donos de terra contam vitória. Um ardil habilmente posto em prática por companhias de fora, desde os tempos em que o algodão despontava como riqueza do polígono, logo acabou com a euforia de ricos e pobres que atuavam uns plantando e colhendo, outros beneficiando e exportando. Essas companhias vieram para o sertão e começaram por elevar de tal forma os preços de compra aos plantadores que estes ingenuamente passaram a preferi-las em prejuízo dos usineiros locais. O resultado não se fez esperar. Sem poder acompanhar os altos preços dos concorrentes de experiência internacional, as mais arrojadas firmas sertanejas foram levadas à falência e arruinadas, desfizeram-se dos modestos mecanismos com que enfrentaram a astúcia e o poder das companhias de fora. Após isto, os preços foram violentamente rebaixados, atingindo também os incautos plantadores. Os sertanejos que ainda possuem usinas remanescentes dessa manobra seguem como vassalos das grandes companhias que reinam soberanas, mesmo hoje com as fibras sintéticas ameaçando seus negócios. Seu Gadelha, a família Gadelha é paraibana? Sim, a família Gadelha é paraibana. Entretanto, somos descendentes do Ceará, pois o meu avô, Manuel da Costa Gadelha, migrou muito jovem para a cidade de Souza, aí casando constituiu família, e desta união nasceu meu pai Manuel da Costa Gadelha Filho, que casou-se com Joaquina de Paiva Gadelha, e desta união nasceram 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres, sendo o primeiro André Gadelha, ex-vice-governador do estado, Clotário de Paiva Gadelha, e este que lhe fala, ambos sócios da firma André Gadelha de 7 irmãos. Em 1933, iniciamos a nossa vida comercial, arrendando uma bolandeira do saudoso José Avelino de Oliveira, no sítio Pompeia. Em 1936, compramos um maquinismo à margem do Rio do Peixe que circula a nossa cidade, ao falecido Júlio Marques de Melo. Em 1958, transferimos esse maquinismo obsoleto para dentro da cidade com novas instalações. Daí nasceu o nosso sucesso, não completo, mas o nosso êxito na vida comercial. Construímos mais uma fábrica de óleo, construímos também uma fábrica de doce, montamos uns cinemas e agora estamos concluindo uma montagem de rádio que, aliás, está nos dando muito trabalho em face da politicagem mesquinha que está se travando em torno dela. Temos feito alguma coisa pela nossa cidade. Já doamos a Souza uma maternidade, uma das mais bem equipadas do interior do estado. Doamos um terreno para a escola de treinamento, doamos um terreno para o Denox, doamos um terreno para a construção do Hospital Regional de Souza, doamos também um terreno para a construção da Coletoria Estadual de Souza, um prédio pomposo que honra a nossa cidade. E há poucos meses atrás, comprei um hotel, o Gadelha Palace Hotel, o terceiro do estado da Paraíba. Isso com a finalidade única de ajudar a minha terra e a coletividade. Muito bem. O que acha da atual situação do homem do campo na região sertaneja?
A situação do homem do campo na região sertaneja é a mais precária possível. É um agente desprotegido dos poderes federais, estaduais e municipais. Não há ajuda do governo. Não há crédito para que essa gente possa se desenvolver e vive subjugada aos bancos particulares, pois o crédito que o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, lhes dão é por demais insuficiente para atender às suas necessidades. É um agente que sofre tremendamente. É um agente que nunca deixou de ser um agente endividada. E não creio que dentro de pouco tempo seja resolvido o problema desta gente. Senhor Gadelha, o senhor que falou do problema do homem do campo, que experiência o senhor tem como agricultor, se tem? Ora, meu querido, eu na vida já fui tudo. Eu fui vaqueiro. Eu já limpei no roçado, não por diletantismo, mas por necessidade. Lidei muito tempo na lavoura. E por isso a minha experiência, por isso a razão por que eu digo que não há salvação para a gente do Nordeste, isto é, a gente que lida na agricultura, se não houver ajuda do governo, que essa demagogia desses homens que andam por aí afora passe e veja a realidade da vida para ajudar eles. Eu já fiz tudo, como já disse, na vida. Eu já puxei cobra para os pés, isto é, já limpei também no roçado, como lhe disse, por necessidade. Creio que, lhe dizendo isso, é o suficiente para você saber que eu sou um homem que já passei por todas as experiências da vida. Senhor Gadelha, para finalizar, eu gostaria de lhe perguntar o que é que o senhor aspira mais na vida, de agora por diante, já que está quase que um homem realizado. Um homem realizado, propriamente. Olha, meu caro, realmente, eu sou um homem realizado. A única aspiração que eu tenho agora na vida é essa que estou fazendo, disputando uma cadeira de deputado federal, no caso de ser eleito, ajudar ao Nordeste e principalmente ao sertão paraibano e de modo muito especial a minha querida Souza. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem... Lá embaixo a minha obra. Veja claro quanto vale. Eu já puxei muita cobra para os pés no meu trabalho. Lá embaixo a minha obra. Gente boa que trabalha. E o preço que não se cobra por animal na cangalha. Veja o telhado, a maneira como tudo se define. O pitoresco da feira, Essolube, Avoline. O pitoresco da feira, sandálias finas de escol, o clavinote, a caveira amarelecida de sol. Feira civilizada. Olha aí, olha a destreza com que se troca alpargata por sandália japonesa. Olha aí, a minha obra pouco a pouco se define. Japonesas, Coca-Cola, Essolube, Avoline. Tudo é tão triste, não me interessa o que de mais existe. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Não suporto mais você longe de mim. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo... A feira é o grande encontro semanal das gentes sertanejas que ali vão ansiosas por vender, comprar ou trocar e ainda simplesmente mendigar ou ouvir o camelô, que tem remédios para todos os seus males físicos.
região, a média de vida não é muito superior a 30 anos e os vendedores de meizinhas, garrafadas e pílulas milagrosas são muito procurados e viram atração obrigatória cercados de uma plateia atenta. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Ah, e que tudo mais vá pro inferno. Sabe a lembrança o acabado, se não sabe, saberia. Sabe ainda mais o ditado de uma noite atrás de um dia. E sabe o homem letrado, o homem de sabedoria, que em 35 é contado o tempo de há por havia. Desse tempo aqui só passa pouco João, pouca Maria. Mecânicas garras de aço passam no céu de manhã, levando plumas no espaço, por entre nuvens de lã. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, oh Lady Jane or Yesterday. Me chamo Charles Foster. Eu sou voluntário da paz, norte-americano com 23 anos. Faz 4 meses que eu estou aqui em Sousa para iniciar programa de ação comunitária, de forma a demonstrar como a população pode trabalhar em conjunto para viver melhor. Eu moro no bairro Catarina, em convivência com o povo, para que eu possa fazer parte da comunidade. Me acordo às 6 horas para buscar leite, cortar vara para quintal que estou fazendo e colher lenha. Depois de café de manhã, eu discuto com meus vizinhos seus problemas, preocupações, esperanças e desejos. Planejando então, em conjunto, vamos selecionar problema ao qual possamos apresentar alguma solução e procurar meios para solucioná-lo. O sertão não é o Brasil do folheto turístico, como Copacabana, São Paulo ou Salvador, mas ainda tem a beleza simples das praças municipais, das igrejas antigas e da feira. O sertanejo, com sua luta lenta e paciente, para criar uma vida libertada de dor e preocupação, é bom vizinho e colega. No peito e coração não há mais 2 medalhas, sim. Eu tenho outros amigos norte-americanos nesta região.
Este é John, do estado de Califórnia. Ele vem para fazer uma visita e trocar ideias sobre nossa experiência aqui no Brasil. Charlie Foster, por que você acha que o Brasil vive nesse enorme atraso? Eu não posso responder a esta pergunta. E o que você acha da guerra no Vietnã? Não posso responder, porque eu não sei bastante sobre a guerra lá no Vietnã agora. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Em 1940, com o mundo voltado para a calamidade da guerra que campeava na Europa, num pequenino sítio do Piancó, um humilde roceiro descobria ouro lavrando a terra ao acaso. Entrevistas com pioneiros desta época. E até hoje, nós temos muito ouro debaixo da terra, que nós pisamos por cima da fortuna e não sabemos onde estamos. E não podemos explorar. Porque só se pode explorar mina hoje se o governo encampar os terrenos que tiver minério e possa se ter garantia e pagar o proprietário o que for de direito do proprietário. Ou então obrigar os proprietários a explorar porque nós precisamos da nossa riqueza. A mina estava organizando-se, que já tinha luz, tinha compressor para cavalcar, tinha bombas elétricas, tinha britador, tinha pulverizadores, estava se mecanizando a mina. Quando a questão surgiu e parou tudo. Aí ficou lá toda a instalação parada, os prédios, a rua já dava uma cidade das de hoje. Ficou tudo parado. Hoje está servindo de campo, de bicho, agricultorzinho, coisa. Tinha feira, tinha movimento, como já disse, de barraca a noite toda. O movimento era grande. Tinha muitas bodegas, tinha casa de negócio, de fazenda, armazém, já tinha tudo. Lá estava se organizando tudo direitinho. Eu quero dizer que os presentes eram assim. Eu dei um chapéu de material a um dos meus primeiros acompanhantes das pesquisas de minério. Um chapéu de material a ele. Ele fez esse chapéu de material, vendeu, comprou um carro, roubou uma moça, casou e ficou com dinheiro. Lá era dinheiro. O próprio custódio, que era o genro da mina, o gerente da mina, fumava no cachimbo, tinha o cortador de fumo dele que cortava o fumo, e ele, quando ia acender o cachimbo, ele pegava uma nota de 500 cruzeiros, riscava fósforo, tocava fogo e acendia o cachimbo com ele. Dinheiro não era brincadeira. Agora, nós precisamos de uma pesquisa pública, porque eu mesmo tenho mina de ouro achada pelo meu livro e não visitei porque os proprietários não consentem. Aí mesmo em Piancó tem uma propriedade chamada Angico, que no meu livro está escrito a mina de ouro da Paraíba. Em Ceará eu fui de Fortaleza para cima, 62 léguas atrás de uma mina que estava escrita no meu livro. Esse livro quem escreveu? Esse livro eu não sei mais, já é muito antigo. Quer dizer, eu não tenho mais o livro. Esse livro um colega meu tomou emprestado. Foi para Santa Luzia, chegou lá, emprestou a outro, morreu de repente, eu perdi o livro. Mas esse livro dizia, tem ouro em Ceará, no pé da Serra da Ibiapaba, no município de Ipu, encostado à Granja.
Eu fui, sem recurso, sem nada, fui bater lá. Eu era louco por minério. E no supé da Serra de Marés, em Ceará também. Eu fui, cheguei e encontrei lá. O ouro me deu. Eu, quando saí da mina, eu comprei 5 prédios em Patos, comprei 2 propriedades, comprei gado, fiz açude, fiz campo, comprei ovelha, fiz tudo. Mas bateu o inimigo da sorte, naturalmente, né? A minha esposa já vinha doente, eu não podia tratar. E vim embora para aqui. E aqui botei uma venda, aqui fui roubado, fiquei sem nada. Hoje eu vivo às custas do punho da minha esposa, que arranjou um emprego aqui com o Dr. Pedro Gondim e Rui Carneiro, trabalha no Estado, trabalha na saúde e tem um prolabore aqui na Faculdade de Odontologia. No sertão, outros enricaram. Foi com a minha loucura que quando eu comecei a pesquisar minério, o pessoal conhecido me chamavam de doido e me aconselhava para eu deixar aquilo, que aquilo não havia. Que quando eu peguei a primeira mina de ouro, que cheguei dentro de Pato com 60 gramas de ouro no frasquinho, aí endoideceu todo mundo atrás de mim para aprender a trabalhar. Pelo menos aqui no Nordeste nós vivemos nessa imigração de fome, de seca, etc., né? E temos tanta riqueza perdida debaixo dos nossos pés, como na seca de 77. Eu vou contar esta para os senhores verem. Na primeira mina que eu descobri, explorei a mina e deixei lá a cova de um homem que morreu de fome na seca de 77 e foi enterrado dentro do ouro. Está lá. Isso é para nós vermos o quanto é inculto o pensamento da nossa gente no nosso país, um país tão rico. E vivemos assim. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 75. Completo agora no dia 23 de setembro. Começou a procurar minério que ano? Comecei a procurar minério em 39. Começou com ouro? Comecei com pesquisa de minério de diversas qualidades, mas o meu ideal era ouro. Eu sou José Inocêncio, vim de Itaperuá para a mina de São Vicente. Cheguei na mina de São Vicente, vinha trabalhar no ouro, mas não pude trabalhar no ouro. Por quê? Porque minhas condições não davam e a ambição era demais. Só trabalhava quem podia. Eu fui vender pão lá na mina do ouro para escapar. Vi muita riqueza. Vi muita riqueza, muito ouro. Veio o chefe da mina. Quem era o chefe da mina? O seu Custódio. Você já ouviu falar em Vicente Lau? Veio, senhor. Vicente Lau foi quem descobriu o minério. Eu não estava lá. Diz que fazendo uma seca, abrindo um buraco para botar uma estaca e achou um fragmento de ouro, bateou, aí viu o material. Viu que ele já tinha trabalhado no outro minério, viu, conheceu que era ouro. Aí foi e falou com o velho Manuel de Oliveira para trabalhar lá no ouro. O velho foi, tirou a realidade e conseguiu a trabalhar. A primeira caixa foi o velho Antônio Luiz, do Barrente. Foi a primeira caixa. Botaram. E daí por diante botaram muitas quantidades de caixas. Mas quem descobriu a mina mesmo foi Vicente Lau. Onde é que ele anda hoje? Ele hoje está na sepultura. Morreu num fracasso grande no Hidalgo de Piancó. Morreu pobre? Morreu pobre. Morreu pobre. Na miséria? Na miséria. Olha. Posso falar agora? O seu Custódio era um grande chefe da mina, que era o chefe. Tinha até empregado para balançar ele na rede. Eu cansei de ver ele botar fogo num charuto com uma nota de 500 cruzeiros. E então, dizem que acabou-se no fracasso. Tudo dinheiro de ouro, isso? Tudo dinheiro de ouro.
Zé Aragão botou então uma presa de ouro num bode. Esse, Zé Aragão não, Antônio Militão. Esse também morreu o ano passado. Rico. Esse rico, mas não lá, porque retirou-se para outro estado, lá de Pernambuco, Alagoas. E o que eu conto do minério é isto. E então depois foram afracando, veio muita luz muito boa na cidade. Veio muita arroz de gente. Tinha difusora, tinha 6, padaria tinha 6 e bodega era sem quantidade. O que é bodega? Bodega, casas de negócio. Grandes casas de negócio tinha. Agora, que tudo isso foi abaixo. Hoje está, veio muita riqueza e hoje estamos tudo numa pobreza grande. O povo para se refrigerar, estão todos se retirando, procurando as rodagens, para poderem se refrigerar. Porque Por que não procuram ouro? Porque não tem ordem. Não tem ordem, não tem licença de se trabalhar. O caso é esse. Mas que riqueza, lá só quem acaba o ouro de lá, de Itajubatiba. É Nosso Senhor, porque foi quem botou na terra. Mas que homem daqui da terra não acaba. Agora nós não temos lá licença de trabalhar, vive tudo em riba da riqueza, mas tudo morrendo de pobre. Tudo morto. E de lá para cá surgiu-se essas questões, e lá vai, e foram murificando, e o que é certo é que está acabada a mina. É resolvida 150 pessoas. Isso mesmo só está aí as mulheres e os meninos que não podem sair, e os velhos. Somente. E em 1959 para 60, como foi? Foi, o doutor Macilon fez uma renda aí com os americanos, dentro de um ano. Agora, para eles fazerem uma pesquisa, se por acaso eles tirassem ouro, conseguia com a renda. Mas se não tirasse, não conseguia. Mas que aí surgiu-se um aborrecimento aí da companhia mesmo. Eles na pesquisa não arranjaram o ouro e também se aborreceram, deixaram, se retiraram. E de lá para cá trancou-se tudo. Nós para viver lá, estamos trabalhando com distância de 1 quilômetro, de 2, até demais, na agricultura, em outras propriedades, morando na mina, porque não tem onde morar. E o que é que você acha que devia fazer com a mina? Nós pedir proteção ao nosso governo e nós trabalhar para remir a pobreza, que lá teve a capacidade de acumular 5.000 e tantas pessoas, de 42 a 45. E nunca passou ninguém passou fome. E era época de guerra, né? Era época de guerra, era, senhor. Aquela igreja, quem foi que construiu? Major João Costa. A igreja e o cemitério construiu dentro de 15 dias. Chegou lá, o povo vivia tudinho, por dentro daquelas moitas, por debaixo daqueles paus, aquelas famílias. Uma grande epidemia. Uma grande epidemia mesmo. Ele foi, botou deu uma ordem severa para quem não pudesse fazer um barraco, se retirar, senão se acabava. A febre era grande demais. Que em terra, quando morria uma pessoa, era obrigado a polícia intimar os paisanos para poder sepultar em Catingueira. E lá nem capela, nem cemitério não tinha. Foi toda construída por Major João Costa. E o trabalho, como era? O trabalho era, como diz o outro, era no ouro e na agricultura. Agora tinha agricultura fora. Ele podia trabalhar no ouro, trabalhava. E quem não podia, trabalhava na agricultura fora. E eu, como era pãozeiro, continuei a vender pão
E aí depois, quando o ouro afracou, o ouro e o pessoal saíram, foi que eu peguei. Peguei ali, né? A feira continuava de 6 horas da manhã até 10 da noite. Às 10 da noite, os guardas chegavam, mandavam todo mundo se retirar. 2 horas da madrugada se via a zoada dos pilão, pisando poagem, que saía do veieiro. Eles tiravam o ouro, tá, e vendiam a poagem aos pobres. Os pobres pisavam e ainda tornavam a tirar o ouro, que ainda compensava. Somente de carro, de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande, era em quantidade. Onde o dia 2 tinha uma sopa velha que chamava-se dindia, que era de rompeda, essa virava diariamente. Agora, que é a luz muito boa, as farras eram de mais a mais. Então, as ondas viravam de dia e de noite. Que onda? Os cabarés. Virava de dia e de noite. Mulher tinha de toda parte. Tinha mulher nos cabarés. E era muito afrequentado, muito afrequentado. O solo paraibano registra uma infinidade de ocorrências minerais. Colombita, bauxita, xelita, caulim, perita, tório, alguns radioativos. Prefeitos de várias cidades, bem como particulares, fomentam pequenas explorações no intuito de um dia poder realizar a emancipação de seus municípios. O folheto da viagem a São Sarué do romanceiro popular fala da existência de uma terra mitológica de riqueza e fartura. Essa imagem parece repetir, pelo menos virtualmente, nestes campos, inflamando as imaginações e provocando, às vezes, ilusões definitivas. Em Catolé do Rocha, extremo com o Rio Grande do Norte, Chateaubriand Suassuna, de uma família tradicional, sobrinho de antigo governador do estado da Paraíba, sonhou um dia com uma ocorrência de urânio em suas terras, após a visita que alguns geólogos fizeram à sua fazenda. De foice em punho e visionário, como sabem ser os sertanejos, vive numa inquietação permanente, há anos esquadrinhando cada meandro de sua pequena propriedade com rudes instrumentos de trabalho. Por várias vezes tem recebido a imprensa e estudiosos, o que faz aumentar ainda mais as suas convicções exploradoras. Os seus vizinhos, no entanto, o têm na conta de lunático.
Falaram-me de mel e era distante, longe demais o engenho de onde vinha. Refiz léguas e mais, segui adiante, despi os ombros da camisa minha. Embalsamei-me numa nau errante e flutuei perdido entre o que eu tinha, o meu trabalho e a sobra que distante mais me negavam nessa dura linha. Falaram-me do fruto e ele fugiu das buscas que da polpa andei no mundo, entre sol, ribeira, seca e rio. É tempo de eu parar. Ainda não. Da terra que eu semeio veio fundo, e de demora gero outra canção. Como prefeito de uma cidade do sertão, vivo com o povo desta área o próprio drama do subdesenvolvimento. Para a prefeitura convergem todos os problemas da população. Praticamente não se nasce, não se sofre, não se morre sem que a prefeitura intervenha. Parece curioso isso, mas não é mais do que o retrato da realidade. Ao nascer, é o batizado, é o registro civil. Ao adoecer, é o remédio. Ao morrer, é o caixão em que se vai enterrar. Tudo se vai pedir à prefeitura. Mas esse pedir permanente não revela ociosidade, nem aversão ao trabalho, como poderia parecer aos mais rigorosos ou intolerantes. É antes a imagem da pobreza regional, e pobreza que não decorre da natureza, nem do temperamento, nem da formação do povo, mas que é o fruto de longos erros acumulados na forma de explorar a terra, na forma de criar e de distribuir riquezas. Muitos pensarão à primeira vista que o problema do Nordeste é só o problema da seca e raramente o problema das enchentes. Mas longe da seca e da enchente, muito mais grave é o problema da estrutura agrária. Nós temos, porém, tendência do sertão captar somente o problema do clima. E, de fato, existe um problema do clima. A seca, a enchente. E então a seca joga o povo nas ruas. Faz com que esses camponeses humildes, reverentes permanentemente, em quem não se adivinha à primeira vista a fibra, a coragem, a decisão de viver e de crescer, faz com que esse povo perca esta aparente humildade e se revele em sua grandeza, em sua força, ao assaltar a feira, ao invadir as lojas de comércio, ao tomar a cidade, ao bradar, ao exigir os seus direitos. A seca já perdeu muito do pavor que ela representava antigamente, mas a lenda permanece. A seca de 1877, uma seca tão velha, está ainda presente na memória do homem do sertão. Ninguém se lembra mais que naquele tempo não havia estradas, não havia comunicações, não havia os grandes açudes, e por isso o pânico daquele tempo, ainda hoje, vale. A seca tem um grande prestígio. Todos a temem com terror, pânico. A enchente também causa grandes prejuízos. Prejuízos iguais até aos da seca. Mas a enchente não faz medo.
O sertanejo reverencia a chuva e a enchente. Ele não ousa indignar-se contra a enchente. A isso está condenado pelo medo permanente do estio. Mesmo que o estio já não devesse causar tanto medo, as novas condições econômicas, na nova estrutura econômica do sertão. A seca, os campos queimados, a terra rachada, os retirantes, a cidade invadida de famílias inteiras, as obras contra as secas, os trabalhos na estrada, a má remuneração, tudo isso existe, é verdadeiro. Como existe também o prejuízo da enchente, a cidade inundada, os bastios tomados, as colheitas destruídas. Estes são os problemas que, de fato, devem merecer a atenção dos governos e das administrações. Apenas o que digo é que não são o fundamento, a causa profunda do subdesenvolvimento nordestino. Eles existem, mas são perfeitamente controláveis. De certa forma, estão sendo controlados. E, felizmente, tanto os governos como o povo já compreenderam isso. E hoje já olham para a terra do sertão, sujeita a si mesmo a essas intempéries, como uma terra capaz de criar uma grande civilização. E o povo se identifica em sua capacidade de superar esses problemas menores do clima para estabelecer uma sociedade próspera, uma terra rica, em cuja riqueza participem todos. Tem um tesouro enterrado com suas garras de aço, o gavião voa abaixo, ouro, prata, diamantes e o algodão em penacho, nascendo da terra seca e dos ossos desse riacho. O avião sobrevoa um reino desencantado. O gavião vê de longe as costelas de Eldorado e a balança dos contentes pesa a sede dos magoados, e a balança dos contentes pesa a sede dos magoados. O avião sobrevoa um reino desencantado. O gavião vê de longe as costelas de Eldorado e a balança dos contentes pesa a sede dos magoados, e a balança dos contentes pesa a sede dos magoados.